vamos à nossa videoaula sobre sólidos de revolução e, no final, também vamos falar sobre calotas e zonas esféricas. Sólidos de revolução, a gente já viu a definição de cone de revolução e cilindro de revolução. Vamos ver o porquê, né, usamos este nome e ver propriedades desses sólidos, como área e volume destes sólidos. Bom, temos aqui a primeira definição que vamos usar para definir sólidos e definir superfícies de revolução. Temos aqui uma reta R e temos uma reta R contida num plano que não corte uma superfície, uma linha L, certo? Uma curva L, e sabemos que existe um único plano alfa que passa por P, temos aqui um ponto P em L, perpendicular a R. Ou seja, temos aqui a nossa reta R, aqui na vertical, e temos um ponto, temos uma curva L e temos um ponto P. Dado uma reta e um ponto fora dela, existe aqui uma perpendicular à reta passando pelo ponto. Existe uma única, inclusive. Então, pegamos o ponto que seja a interseção dessa perpendicular, que é o ponto O, e vamos, digamos assim, girar esse nosso ponto P e obter uma circunferência. E seja C o círculo contido em alfa, centrado em O, de raio OP. Temos, então, aqui o círculo C, que ele é centrado em O e possui raio da distância do ponto O até OP. Temos aqui na nossa figura o círculo. Pegamos este ponto P e obtemos o círculo passando por ele e cujo centro é a perpendicular. Então, essa é a ideia de girar, é pegar um círculo que passa aqui pelo pé da perpendicular. Ou melhor, cujo centro é o pé da perpendicular e girar o ponto. Girar, então, significa obter um círculo. Visualmente, a gente fala girar, porém, temos a definição, usando a definição, assim, com os elementos já definidos em geometria, a gente usa esse termo, círculo, ou circunferência, enfim. Agora, vamos girar girar não só um ponto, vamos girar a curva toda. Temos uma superfície S, obtida aí temos aqui girar todos os pontos. Pegamos cada ponto daquele modo que fizemos no slide anterior e giramos ele, ou seja, obtemos um círculo, passando pelo pé da perpendicular, então aqui temos o pé da perpendicular, e pegamos um círculo que está centrado nesse ponto e que passa aqui pelo ponto inicial, ou seja, vou fazer aqui o círculo, algo aproximadamente assim, isso. Então, centrado aqui subir um pouquinho, centrado aqui nesse ponto, nesse segundo ponto que marcamos na figura, que está sobre o eixo. A reta R é chamada eixo e a reta L, ou melhor, a curva L é a chamada geratriz. No nosso caso, temos aqui esta geratriz. E então, agora, quando a gente gira todos os pontos da curva, obtemos uma superfície. Se girarmos um ponto, a gente obtém uma circunferência. Agora, se girarmos todos os pontos de uma curva, obtemos uma superfície chamada superfície de revolução. Temos aqui alguns exemplos. Quando girarmos uma curva neste formato, aqui neste primeiro formato, a gente vai obter um cilindro.
marcar aqui qual curva que foi girada. Se girarmos esta curva, aqui que eu estou marcando de vermelho. Então, a superfície que vamos obter é um cilindro. Se girarmos esta curva aqui, a metade, um triângulo, né? Que a metade de um triângulo, desse modo que está aqui, também é um triângulo. Se girarmos esse triângulo, obtemos este cone abaixo. Se girarmos a metade dessa circunferência, a gente vai obter a superfície da esfera, ou melhor, obter a esfera. Então, temos aqui exemplos de superfícies de revolução. E quando considerarmos uma figura que seja formada além da superfície, seja formada também pelo interior do objeto, que vai ser, então, chamado sólido geométrico. Vamos ver aqui à frente, sólido de revolução. O sólido de revolução, a gente gira a área, então a gente obtém um objeto que tem um volume. Já no nosso caso, que estamos falando por enquanto, a gente gira uma curva e obtemos uma superfície. Lembrando que girar é naquele sentido. A gente vai pegar um círculo centrado no pé da perpendicular. Isso. E fazer a união desses círculos. Agora, as propriedades que vamos ver dessa figura. Temos a área da superfície e temos depois, no sólido de revolução, vamos ver o volume do sólido. No caso da área, temos uma expressão como calcular esta área para qualquer superfície de revolução. Temos para obter essa expressão que está aqui, que é o valor da área, tem uma ideia, né, usada, que é a ideia de integral, etc. Como o nosso curso é mais inicial, vou deixar essa parte, vocês vão ver isso lá nas aulas de cálculo. Então, que usa integral para obter essa expressão. Bom, temos aqui a expressão da superfície de revolução, 2π LD. L é o comprimento da geratriz. Temos aqui a nossa geratriz, que no caso é esta curva. Toda essa curva é a geratriz. E o comprimento dela, vamos designar por L. E D é a distância do centro de gravidade da geratriz ao eixo. O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade, como vocês lembram da física, ou já viram, ou já ouviram falar, é quando a gente substitui todas as forças que agem no corpo por uma única força agindo no centro de gravidade, em um único ponto do corpo. Então, é um conceito mais físico. A gente vai ver a parte matemática de figuras mais simples, porque quando a gente tem uma figura aqui, a ermo, como obter o centro de gravidade dela? Não tem, assim, um método, digamos, matemático de determinar, assim, de uma curva que eu não conheço as características dela, só vejo, assim, de um modo visual, eu não consigo determinar esse centro de gravidade. Algumas a gente até consegue, usando, às vezes, alguns elementos de cálculo, etc., mas, assim, pode ser trabalhoso, né? Ou mesmo precisar de mais conhecimentos de cálculo diferencial e integral, que não é o nosso foco na nossa disciplina de geometria básica. Então, por isso, vamos apenas saber que existe a expressão, não é isso? E quando vocês for fazer exercício, vocês voltem e olhem qual é essa expressão para calcular a área da superfície de revolução. Agora, falando dos sólidos. Falamos da superfície de revolução, agora falar dos sólidos de revolução. O sólido, como eu disse a vocês, sólido a gente considera a parte externa e também a parte interna da figura. Não é uma figura oca, não. É uma figura que tem volume. Temos aqui um eixo e uma superfície. Temos aqui a nossa superfície, esta superfície aqui. E vamos girar esta superfície.
no seguinte sentido. Aqui também usamos essa expressão girar, mas a gente vai usar girar naquele seguinte sentido. Se eu pegar aqui um ponto, então... Bom, aí tomamos um ponto e pegamos a união de todos os círculos que passam, que são centrados aqui no pé da perpendicular, determinada por este ponto, e daquele mesmo círculo que eu já desenhei nas figuras anteriores. Né? Pegamos a união de todos os círculos determinado por cada um destes pontos. E a união deste círculo, de todos os pontos, não só da curva, mas também de toda essa área, vai formar um sólido, que é o chamado sólido de revolução. Vamos aos exemplos. Temos o cone de revolução, ou melhor, o cilindro, que é a primeira figura. O cilindro de revolução, ele é um cilindro reto, e quando eu giro toda esta área aqui em verde, quando giramos esta área em verde, a gente obtém, que agora está amarelo, né? A gente obtém um cilindro. Quando a gente gira aqui um triângulo retângulo, a gente obtém um cone de revolução, que também é um cone reto. E o nosso terceiro exemplo é um trapézio retângulo. Quando a gente pega um trapézio aqui, com um ângulo reto aqui, e giramos ele, obtemos um tronco de revolução, ou tronco formado a partir de um cone circular reto. Então, por isso que quando a gente falou de cilindro reto e também de cone reto, a gente usou aqueles nomes, cilindro de revolução e cone de revolução, porque eles podem ser gerados a partir de revolução de áreas de figuras planas. Agora, vamos ver o volume do sólido. O volume do sólido, usamos também o centro de gravidade, só que agora não é o centro de gravidade de uma curva, é o centro de gravidade da área que foi girada. Temos aqui a nossa figura, então é 2π vezes a área da superfície vezes o centro de gravidade da superfície. A expressão é bem parecida, 2πsd, aqui era 2πld. Então, a única coisa que muda é que troca o comprimento da curva pela área da região. A expressão é parecida. Temos aqui alguns exemplos. Vamos calcular a área. Para calcular a área, usamos o comprimento da curva, L, e o centro de gravidade. Como eu disse a vocês, quando a gente tem uma figura muito complexa, uma curva muito exótica, a gente não dá para saber, assim, com os nossos conhecimentos básicos, qual é o centro de gravidade. Mas, de figuras assim simples, igual nesse caso aqui, vamos girar um segmento, é fácil achar o centro de gravidade. Quando temos aqui um segmento, vou marcar aqui qual o segmento que foi girado, este segmento, o centro de gravidade de um segmento é o ponto médio desse segmento. Temos aqui na nossa figura o ponto médio. E o ponto médio desse segmento está a uma distância d do eixo. Ou melhor, uma distância r, que é o raio no nosso caso, o raio do cilindro que vamos obter. Então, por isso que nesse caso, a distância do centro de gravidade até o eixo é igual ao raio do cilindro que vamos obter. Já a altura do cilindro é o comprimento da curva. Então, quando a gente usar a expressão acima, o L, que é o comprimento da curva, vai ser igual à altura. Então, chegamos à expressão 2πh vezes R, que é a expressão que a gente já conhecia para a área lateral do cilindro.
Então, aqui temos a área lateral do cilindro usando a expressão que a gente encontrou. Agora, vemos o volume. O volume também vamos precisar da área da região que vai ser girada e vamos precisar da distância do centro de gravidade. A nossa figura que vai ser girada, vou marcar aqui a figura, a área que vai ser girada para a gente obter uma figura, um sólido, que é o cilindro. Esta área tem área, se aqui o raio é R e a altura é H, a área vai ser R vezes H. Temos aqui a área da nossa figura. Já o centro de gravidade, como é um retângulo, esse ponto aqui, que é o centro de gravidade mostrado na figura, ele é a metade, aqui, vamos pegar a metade deste segmento vertical e a metade do segmento horizontal, que é o centro de gravidade da nossa figura. Por isso, a distância desse ponto do centro de gravidade até o eixo é igual a metade do raio. Temos aqui o valor da distância D, que é a distância do centro de gravidade até o eixo. Quando a gente usa a expressão 2π SD, substituindo esses valores, a gente encontra que o volume é πr² vezes H. Então, usando essa expressão, a gente chega nesse valor do volume do cilindro que a gente já conhecia com isso. Apenas estamos obtendo esses valores de modo diferente. Vamos ver agora o exemplo do cone. No caso do cone, temos a geratriz, inclusive usamos o mesmo nome, né, para cone, que tem uma geratriz, e para superfície de revolução, também a gente diz aqui que essa figura aqui que eu marquei de azul agora é a chamada geratriz. O centro de gravidade, novamente, como é um segmento, o centro de gravidade do segmento, desse segmento azul, é a metade desse segmento. Quando a gente usa semelhança de triângulos, a gente vê que se essa parte aqui é a metade da parte toda, então esta base aqui do triângulo vai ter que ser a metade do raio. Por isso que, usando semelhança de triângulos, a gente obtém que a distância do centro de gravidade até o eixo é a metade do raio. E usando a expressão 2πl vezes d, a gente então obtém que a área lateral do cone é πrg, como já conhecíamos. E agora, no volume, a gente vai usar o centro de gravidade, mas não o centro de gravidade dessa figura em azul. O centro de gravidade que vamos usar para obter o volume vai ser o centro de gravidade desta área marcada em verde. Por quê? Usamos. Porque agora, para obter o sólido, a gente tem que girar uma área. Não é isso? Quando a gente gira uma curva, a gente obtém uma superfície. Quando a gente gira uma região que tem uma área, a gente vai obter um sólido. Então, temos aqui a expressão. A área é um triângulo, metade da base vezes a altura. Isso. Temos aqui, então, a área da nossa região que vai ser girada. Agora, vamos ver por que temos aqui a distância do centro de gravidade até o eixo é igual a 1/3 de R. Aumentando aqui um pouco a figura, para vermos essa distância do centro de gravidade, vamos então calcular a distância do centro de gravidade desse triângulo verde. Para isso, aumentando aqui bem a figura, vocês lembram que o centro de gravidade de uma figura plana, melhor, o centro de gravidade de um triângulo é o baricentro, que é o encontro das medianas. Então, vamos pegar cada um dos lados, dividir ao meio, igual aqui o lado, se a metade for aqui onde estou marcando, então vou ir até o centro e obter, assim, o encontro das medianas. Bom, na minha figura não está assim tão próximo, mas aqui, esses 3 pontos médios das figuras encontram num ponto,
de modo que divide a figura aqui. Se aqui mede 1, este outro segmento vai medir 2, mas tem essa propriedade do baricentro. Clareando um pouco a figura, deixar apenas esse traço, vamos ver a seguinte semelhança de triângulos. Temos aqui este triângulo, este triângulo, este triângulo, e temos o triângulo aqui maior. Esses triângulos são semelhantes, porque tem dois ângulos aí. Este ângulo, por ser a reta da base, o raio, e este segmento ser paralelo, e este ângulo em comum, então, pelo caso, ângulo, são semelhantes. Vamos ver esta medida. Se essa medida aqui mede x, então, esta outra medida do centro de gravidade até o vértice, pela propriedade do baricentro, aqui vai medir o dobro, 2x. Então, temos que x dividido por 2x é igual. Agora, vamos olhar as bases. As bases aqui mede d e aqui embaixo mede r. Então, vai ser igual a d dividido por r. Então, temos que essa distância d, ou melhor, aqui eu coloquei 2x, mas na verdade, se ali é x e cá é 2x, então o comprimento da hipotenusa deste triângulo retângulo maior vai ser 3x. Bom, 3x. Então, D vai ser igual a R dividido por 3. Certo? É usar a semelhança de triângulos com este triângulo menor e este triângulo maior. Então, chegamos na expressão, no valor do centro de gravidade, da distância do centro de gravidade até o eixo, que é dr dividido por 3. Então, usamos essa expressão, 2π vezes a área vezes essa distância que acabamos de encontrar. Então, vamos ter que o volume é aquele volume lá, 1/3 da área da base vezes a altura, que é o que a gente já conhecia. Aqui, no caso da esfera, do centro de gravidade, não temos, ou melhor, no centro de gravidade da semicircunferência, no centro de gravidade desta curva, vou tentar aqui contornar a curva. Bom, o centro de gravidade desta semicircunferência não é algo assim muito fácil de obter. A gente fez aqui, tem o exemplo nas nossas referências, o caminho contrário. A gente já sabendo a área, a gente consegue descobrir qual a distância do centro de gravidade da semicircunferência. Então, temos aqui, já conhecemos, né, que a área é 4πr ao quadrado. E que o comprimento todo da circunferência é 2πr. 2πr. Como a metade, então a metade deste comprimento, este comprimento vai ser πr. Temos aqui π vezes r. Então, usamos que a área é este valor que a gente já conhece, e sabemos que é 2π L mede RD, colocamos aqui, e vamos encontrar o valor de D. Simplificando a expressão, a gente encontra que o centro de gravidade é este valor, 2π vezes 2 dividido por π vezes R. É um pouco menor que o raio, certo? Então, nem sempre é possível encontrar o centro de gravidade se a figura for um pouquinho mais exótica. Igual neste caso mesmo, aquele caminho de usar o centro de gravidade para obter a área da superfície de revolução, não foi possível. A gente fez o caminho contrário. A gente, já sabendo a área da superfície de revolução, encontrou a distância do centro de gravidade até o eixo. Falando agora sobre a calota e a zona esférica, temos aqui visualmente, né, o que é cada uma delas. A calota é quando a gente passa um plano e divide a esfera, aquela partezinha. Quando a gente divide a esfera por um plano, obtemos duas partes. Cada uma dessas partes é
uma calota. Temos aqui a calota de cima e essa parte aqui de baixo também é uma calota. Bom, e cada uma dessas partes é a calota. Agora, quando passamos dois planos paralelos, a gente obtém uma zona esférica. Temos aqui o nosso desenho. Passamos dois planos paralelos, o que sobrou da nossa esfera no meio é o que chamamos de zona esférica. É possível calcular a área, temos aqui a expressão da área da figura, tendo alguns dados. Para não cansá-los com mais demonstrações, coloquei aqui apenas o valor da área, até porque não é algo assim que a gente usa muito. Mas vocês lembrarem que é possível provar. Temos, então, a distância do plano até aqui o polo, digamos assim, da nossa esfera. Essa distância foi chamada de H. Temos o raio da esfera, a gente consegue achar a área, que é 2πr vezes H. A expressão para a zona esférica é a mesma, só que a altura é medida diferente, não é a distância até o polo. A altura é a distância entre os dois planos que determinam a zona esférica. E a expressão é a mesma, 2πr vezes H. Bom, é isso. Com isso terminamos o conteúdo da nossa disciplina e bons estudos. Temos aqui as nossas referências.